Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Musculatura Espiritual. No episódio de hoje vamos trazer o último e sétimo princípio hermético. Se você chegou nesse episódio, estamos fazendo uma série sobre os ensinamentos do livro Kybalion e os 7 princípios ou leis herméticas. E então, o nosso sétimo princípio aqui é a lei do gênero, que fala: o gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Esse princípio diz, então, que há gênero manifestado em tudo, ou seja, que os princípios masculino e feminino estão sempre presentes e em ação em todos os planos da vida. E aqui a palavra gênero, ela vem do latim generare, que significa gerar, procriar, produzir. E é importante deixar claro que o gênero, no sentido hermético, não tem apenas a ver com o sexo, né, feminino, masculino, e naquilo que se produz fisicamente, mas também está nos planos mentais e espirituais. E lembra que, de acordo com a filosofia hermética, como a gente viu no princípio da correspondência, existem 3 planos: o espiritual, o mental e o físico. Toda a criação deriva de uma força masculina e feminina, e tudo que existe pode ter gênero. Seres humanos, planetas, árvores, o sexo é simplesmente uma manifestação do gênero no plano físico, né? O sexo feminino e o sexo masculino. A base da matéria, como a ciência conhece, como é falado pela ciência, né? Pela ciência, é feita de átomos. E essa é a partícula que forma tudo, é a partícula divina. Os elementos que compõem os átomos, eles estão sujeitos a algumas combinações entre elétrons, prótons e nêutrons. O número de elétrons, lembra da aula de física? Que o elétron, ele é igual, ele corresponde exatamente ao mesmo número de prótons. E aqui o elétron, ele representa a energia feminina e o próton representa a energia masculina. Então, voltando lá para a atividade do átomo, os elétrons e os prótons, eles giram um ao redor dos outros, assim, num movimento constante de atração e repulsão. Para que isso aconteça, esses corpúsculos, né, eles precisam ser de 2 gêneros. Um precisa ser negativo e o outro positivo. O polo negativo é também identificado como feminino e o polo positivo é o masculino. O feminino atrai e o masculino repele, tá? Essa é a atividade. E o elemento átomo, ele é o ingrediente necessário, obrigatório, fundamental para a criação de toda a realidade. Tudo que existe é feito de átomo. E todo mundo tem energias masculinas e femininas, porque essa é uma composição do átomo. Então, né, eu nasci do sexo feminino, mas eu tenho energia masculina. Isso vale para todo mundo, porque quando a gente volta para a essência, para a composição do átomo, você tem feminino e masculino. E a gente lembra daquele desenho que a gente vê os polos do yin e do yang, que é o masculino e o feminino, né? É um círculo e é um desenho ali, uma parte é branca, outra parte é preta, e eles estão inseridos um no outro. Isso também traz essa ideia. A teoria da mente dual, que ela é composta da mente consciente e da mente inconsciente, que foi desenvolvida muito por Freud, e ela é muito, muito falada. É toda a base dos livros do Joseph Murphy, que é autor de um livro extremamente conhecido, que é O Poder do Subconsciente. Eu recomendo imensamente esse livro para quem não leu, porque ele é repleto de exemplos práticos, sugestões práticas. Eu lembro que quando eu li, eu fiz um bloco de notas com várias coisas que ele falava, dava de exercícios. E esse livro, ele te ensina sobre a mente consciente e a mente subconsciente.
e te ensina também a reprogramar a mente subconsciente, que representa 95% do programa que a gente segue. Só que a gente acha que a gente está atuando de acordo com a mente consciente, racional, que representa somente 5% da influência nas nossas ações e escolhas. Então, na verdade, é a mente subconsciente que está atuando, né? A gente acha que a gente está escolhendo ali racionalmente, não, a gente está atuando baseado na nossa mente subconsciente, que é onde fica armazenado as nossas crenças, os nossos programas, os nossos registros, tá? E, em linhas gerais, no hermetismo, o princípio masculino da mente corresponde à mente consciente, essa que é ativa, objetiva, racional. E o princípio feminino corresponde à chamada mente subjetiva, subconsciente, passiva. E por que isso é tão importante? Porque o nosso estado mental nasce do relacionamento da nossa mente consciente e subconsciente. Uma semente de pensamentos dá luz ao nosso estado mental. Quando a gente olha a composição do átomo, a gente tem nêutrons, prótons e elétrons. E o nêutron, né, o nome meio que já fala ali, ele não é nem uma coisa nem ele é outra, ele é neutro ali. O próton, que, como eu já falei, é energia masculina e é a parte do átomo que é responsável por dar ordem, comandos e que impregna a mente de ideias, de desejos. E os elétrons representam a energia feminina, que é quem gera, quem recebe esses comandos como se fosse um sêmen, uma semente que foi plantada e produz um resultado, uma nova vida, produz um novo átomo, tá? Então, assim, a mente consciente, que é a energia masculina, ela é a ação. Imagina, ela é a semente ali, o espermatozoide, o desejo, a vontade. Tem que ter ação. Até quando a gente olha o ato sexual ali, né, pra gente ter a criação de uma vida, não dá pra você ter somente com a energia feminina. Você precisa das duas energias ali atuando. Só que a gente tem a ação da energia masculina ali gerando toda a ação. Tem a liberação de um espermatozoide. Esse espermatozoide ele precisa encontrar um óvulo para fecundar. E aí a gente tem a energia feminina entrando em ação aqui. Tá? Então, a mente consciente é a masculina, a ação, esse espermatozoide. E a mente subconsciente é a energia feminina, como se fosse o útero que acolhe, que dá luz, que gera, né? Que está ali nutrindo. Essa energia, ela não gera, ela não tem como gerar sem ser estimulada pela energia masculina. Ela precisa de uma semente, ela precisa da mente consciente. Você vê como está tudo ligado? Uma coisa ela não é separada da outra. Então, quando você faz exercícios de visualização, né, que é muito ensinado em todo o trabalho ali do Joe Dispenza, para treinar, para reprogramar a mente, a gente está utilizando a nossa mente consciente, tá? Quando a gente está fazendo o exercício de visualização. É como se a gente estivesse engravidando, colocando uma semente na mente subconsciente. Da mesma forma que o bebê, ele demora para nascer, os nossos estados mentais, eles demoram um tempo para manifestar, para concretizar algo no plano físico, tá? Você começa a perceber assim como ela é muito profunda, esse princípio, e ele atua em tudo, em todos os planos. E qual é o problema aqui, né, com essa lei? A falta da compreensão dessa lei é que a maioria das pessoas, elas têm a mente consciente fraca. Elas são facilmente manipuladas e influenciadas pelas ideias, desejos e sonhos dos outros. Tem aquela questão do efeito manada, o piloto automático. Então, assim, a televisão, a mídia contribui imensamente para essa manipulação. Então, para de assistir coisa trash, para de assistir televisão, coisas violentas, tá? Coisas que geram medo ali, porque uma sociedade com medo é muito fácil de ser manipulada, né? Então, a mente subconsciente, ela vai trabalhar para quem fecundar ela. Então, assim, o que você está colocando na sua mente consciente? Como que você está fecundando? Que tipos de semente você está utilizando?
é uma reflexão. Cada pensamento, palavra, ação é uma semente. Esse princípio do gênero fala das expressões de energia masculina ativa, ali positiva, né? É o sinalzinho, quando eu falo positivo, é o sinalzinho do mais, quando a gente olha ali na figura do átomo. E a passiva, que é a feminina, que é o sinalzinho do menos, que recebe a semente da ação, do desejo e dá luz a uma nova realidade. Eu vou ler um texto aqui para vocês que eu não sei de onde veio, mas ele estava salvo no meu bloco de notas. Vamos lá. Aqui, que fala: existe em nós um instrumento de poder, a boca. A cada momento fazemos escolhas. O que sai pela boca é a nossa assinatura espiritual. Muitos não se dão conta desse poder e iniciam seus dias amaldiçoando pessoas, o trabalho, a família, sua própria vida. Abracadabra! Eu crio enquanto falo. O verbo cria, atrai para si enquanto fala. A boca é um instrumento divino para abençoar, declarar o bom, o belo. A boca fala daquilo que o coração transborda. Atraia bênçãos e use a sua palavra para criar o bem que deseja viver. Eu suspeito que tenha sido do livro, o próprio livro do Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, porque ele estava no meu bloquinho de notas com anotações do livro. Então, assim, trazendo aí, né, mais uma... Eu vou trazer aqui agora ideias, né? Eu já falei isso anteriormente em outro episódio, de como as leis, elas se interrelacionam, elas somam, às vezes elas até, uma meio que cancela a outra, não cancela nesse sentido, né? Mas tem entrelinhas ali. Então, vocês vão ver aqui algumas relações, tá? No livro, o Kybalion, o eu, aqui essa mesma relação, ela pode ser observada, tá? No eu e no ego. E no livro Kybalion, o eu, ele é considerado como sendo uma coisa mental, em que os nossos pensamentos, emoções, sensações, ideias são produzidas. E pode ser também considerado como a matriz, a mãe capaz de fazer geração. Por isso que ele é o aspecto feminino da consciência, tá? O eu. É como se fosse, eu falaria como se fosse a consciência mesmo. E o ego é a nossa força de vontade, é a ação, é quem direciona as energias criativas no sentido da realização, tá? O ego, imagina o ego como o personagem, como o avatar, e o eu como a consciência observadora, algo maior ali. E o ego, ele é o aspecto masculino da consciência. Se você reparar, você vai ver que o ser humano é um microcosmo das mesmas energias que criaram o cosmo. E isso valida o princípio da correspondência, que é o que está em cima é como o que está embaixo. Então não é, eu vou aniquilar o ego, ele não é importante. Ele é necessário, ele é importante, principalmente para a gente estar aqui nessa dimensão, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né, para não entrar nessa guerra com o ego. A gente precisa do ego. Coloca o ego como se fosse a nossa mente consciente, né? Então, você vê essa relação, né, com o princípio da correspondência. E esse princípio, o princípio do gênero também, ele deriva do princípio da polaridade, já que os gêneros feminino e masculino são opostos e a falta de um evidencia o outro. Como se fosse assim, imagina assim, a ausência da energia feminina em alguém vai evidenciar a energia masculina. Só que assim, nesse princípio da polaridade, comparando com o princípio do gênero, o do gênero, ele traz algo novo.
porque a partir dele surge o potencial de criação, de geração e de regeneração, porque nada pode ser criado sem que haja uma aliança entre o feminino e o masculino. Não é só ficar ali na polaridade, aqui a gente está falando de criação, tá? E o feminino, ele está ligado à fertilidade, à concepção de ideias, à receptividade, intuição, criatividade, enquanto que o masculino se expressa pela lógica, pelo poder racional. Então, assim, nenhuma ideia pode ser concretizada, materializada sem a ação. Por isso que a criação acontece através da combinação e equilíbrio dessas duas energias, masculinas e femininas. E quando a gente pensa, até quando você começa a estudar a neurociência ou escuta sobre a neurociência, o estudo do cérebro também, a gente sabe que o cérebro é dividido em dois hemisférios, o direito e o esquerdo. Cada um desempenha funções específicas. O lado direito, ele é associado a traços femininos, né, como a criatividade, a intuição. E o lado esquerdo do cérebro, características masculinas, razão, ação, lógica. E a gente vive hoje numa sociedade onde a energia masculina predomina, exigindo atenção imensa. A gente tem que estar, principalmente nós mulheres, tem que estar muito atenta para evitar um desequilíbrio. Então é essencial se conectar com o lado feminino, que está presente em todos nós, não só mulheres, o masculino também. Né? E aí, como que a gente pode aplicar esse princípio do gênero no dia a dia? Acho que a primeira coisa é o autoconhecimento, é refletir e escrever sobre as suas próprias características que são consideradas femininas, masculinas, reconhecer os seus pontos fortes em ambas as energias, saber que você, independente do seu sexo aqui, né, do seu gênero, você detém as duas energias e a gente quer o quê? Equilibrar essas duas energias. Além do autoconhecimento, né? Vem junto com o autoconhecimento é a observação consciente, é estar atento às situações do cotidiano e observar como que você aplica essas energias, identificar o seu padrão de comportamento. Isso me traz muita reflexão na época que eu trabalhava no banco, no mercado financeiro. Eu trabalhei por 11 anos no mercado financeiro, morei em Nova York, então era uma loucura. E naquela época eu acho que eu era ali 80% eu atuava na energia masculina e 20% da feminina. Eu estava sempre na ação, eu não me permitia ser ajudada, eu racionalizava tudo, eu não utilizava, eu não acessava a minha intuição. Até nos relacionamentos, estava em total desequilíbrio, total. Enfim, tem muita coisa aqui. E aos pouquinhos eu fui ganhando consciência. E foi um processo, né? Um processo de autoconhecimento, não é do dia para a noite, mas cada vez mais trazendo o feminino, abraçando, me permitindo. E é muito bom, gente, é muito bom, porque acho que de fato existe um desequilíbrio, acho que é tópico para um outro episódio. Eu acho que o feminismo acabou trazendo um desequilíbrio e, enfim, não vou entrar nesse tema. E, então aqui, como aplicar, né? A gente está aqui em como que a gente aplica o autoconhecimento, observação consciente, a gente trazer o equilíbrio, saber que a gente quer equilibrar, né? Trazer um equilíbrio entre essas polaridades, não ficar ali como eu estava, 80% na masculina, quase nada na feminina, ou só na feminina e nada na masculina. É realmente o caminho do meio, trazer um equilíbrio. E a filosofia taoísta, ela destaca essa importância desse equilíbrio entre os princípios yin e yang, que são associados, né, ao feminino e ao masculino. Harmonia, é uma filosofia que fala muito de harmonia. Então aqui volta a reconhecer quais são as características masculinas e femininas que você tem, que estão em equilíbrio, desequilíbrio, que você gostaria de trazer para a sua vida e tá percebendo. E dessa forma, assim, você pode explorar o seu ego, que é o personagem, né, o avatar ali,
compreendendo como que ele busca satisfação em diversas situações. E um exercício para fazer isso que eu acho maravilhoso é a escrita livre, o journaling, porque o journaling ele vai te fazer acessar a sua mente subconsciente, que é onde estão ali os programas, a coisa bem profunda. E o que mais aqui que a gente pode, como que a gente pode aplicar aqui, né, esse princípio? Quando a gente está falando ali do cérebro, né, talvez assim, trazer atividades que você vai trabalhar o lado direito do cérebro e o lado esquerdo. Então, por exemplo, para trabalhar o lado direito, o lado feminino, a gente está falando de criatividade, então se envolver em atividades artísticas como a pintura, escultura, desenho, pegar. Eu tenho um post no Instagram que eu fiz com meu filho, a gente pintando, eu imprimi, né? É como se fosse uma mandala, a flor da vida, esse desenho, essa geometria sagrada da flor da vida, e a gente desenhando ali, eu imprimi numa folha normal e estávamos colorindo. Então isso é um tipo de atividade que você pode fazer, pintar mandalas, a parte intuitiva, explorar os sentimentos, os insights, fazendo a escrita. A escrita é total acessar o lado direito do cérebro. Identificar as suas emoções, sentir. A gente está reaprendendo a sentir, acho que de forma geral. Já para o lado esquerdo, pode ser uma leitura, talvez olhar assim, questões mais matemáticas, numéricas, fazer algum tipo de análise, de lógica, trazer. Aí imagina unir os dois, integrar os dois. É muito poderoso, porque você vai ter um momento de pausa, de recolhimento, de intuição, de conexão, para receber os downloads do seu eu superior. E você depois vai utilizar a sua energia masculina para colocar aquilo em ação. Então, é aquele exercício que eu falei no começo, né? Onde você tem o movimento acontecendo ali, que está presente constantemente. Então, assim, você não vai estar numa linha, por exemplo, linear, ali atuando da mesma forma, né? Aqui me traz muito o princípio do ritmo também, que você vai ter que, slow down, desacelerar, e vão ter momentos, que é o feminino, e vão ter momentos que você vai precisar acelerar, né? Colocar ação ali, atração e repulsão. É totalmente esse princípio, a gente compreender isso. O que mais que eu acho que é bacana aqui, né? Então tem essas atividades. Acho que é importante a gente cultivar ações, hábitos que a gente acolha, talvez a energia que a gente esteja em falta, né? Então, um exemplo aqui, num relacionamento. Eu já estive em relacionamento que eu queria dividir a conta. Eu saía assim, eu ficava incomodada em ter, na época, um namorado pagando a conta pra mim. Não, eu já tirava a carteira ali na hora. Eu quero pagar, eu sou independente, papapá, eu me basto. Caramba, assim, nossa, zero feminino, né? Então, um exemplo bobo aqui, tá, gente? Mas eu acho que acho que a maioria dos ouvintes aqui no podcast acabam sendo mulheres, mas eu acho que é importante a gente trazer deixar ser cuidada, sabe? Deixar cuidar do outro, mas deixar ser cuidada também, né? Na relação. Eu acho que é importante. E quando a gente tá em relacionamentos, também é respeitar e compreender onde o outro tá, criando um ambiente mais, talvez, respeitoso, inclusivo, enfim. E por último, eu queria trazer o livro da Lúcia Helena Galvão, da maravilhosa professora filósofa Lúcia Helena Galvão. Ela tem o livro Caibalion, A Viagem da Vida,
que traz esses 7 princípios herméticos para crianças. Muito, muito fofo. Em breve, meu filho já vai estar entendendo. E eu vou poder ler o livro com ele. E aqui, como que eles explicam esse princípio do gênero? Então, começa aqui, eu vou ler, tá, o livro para vocês. A última dica também é muito relevante, é a lei do gênero. Isso é Hermes conversando com Elias. Esse conceito de gênero aqui neste livro não quer dizer sexo masculino e feminino, mas sim a união de 2 ou mais coisas diferentes para produzir o novo. Então, quando pessoas unem-se e fazem alguma coisa diferente, na minha conceituação, é gênero. Por exemplo, você gera uma ideia e segue pensando nela vários dias. Daí a pouco você vai lá e constrói um objeto. Faz uma invenção, um desenho bem bonito, escreve um texto agradável, seja o que for, de acordo com seu interesse. A lei mostra para você que, combinando coisas, nascem ideias, nascem criações, produtos de trabalho e mostra até que nós, os humanos, somos o resultado da combinação de um homem e uma mulher, que são pessoas diferentes. Uau, estou começando a entender, bem legal. O menino Elias, que está indo na viagem com Hermes, falou. Por exemplo, ao misturar água quente com água fria durante o banho, a água fica morna. Da mesma forma, quando 2 pessoas diferentes se juntam, o resultado pode ser bacana. Em um grupo musical, em um time de futebol, em uma apresentação de dança, na produção de um livro original, na criação de um instrumento tecnológico de grande utilidade para as pessoas, tal como o celular, o carro. É claro que a combinação pode ser ruim também. 2 ou mais pessoas podem unir-se para enganar os outros, roubar, fazer coisas erradas que geram prejuízos a eles e aos outros. Existe, então, o lado bom e o ruim. O importante é saber que quando 2 ou mais coisas diferentes se juntam e geram algum evento novo, e de preferência bom, temos a lei do gênero. É certo saber, ficar mais atento. Nem pensava nisso. Então, se juntarmos uma pessoa boa com uma pessoa má, podemos ter 2 resultados. Ou a boa convence a outra a ser bacana, ou a pessoa má convence aquela que é boa a fazer coisas ruins. Por isso é necessário ter consciência da importância do bem, para que ninguém o convença do contrário. Quem valoriza o bem não se deixa levar pelo mal, não se influencia pelas coisas erradas. E ainda, ninguém nunca vai puxá-lo para baixo. Você é que vai puxar as pessoas para cima com pequenas e grandes atitudes. Vou abrir um parêntese aqui. Não faz parte do livro, mas aqui é a lei da causa e do efeito. Tá aqui, ó. Você pode ser a causa. Aqui, esse é um exemplo. Tem um colega na escola que é assim, só faz o bem aos outros, mas muitos não o entendem, até caçoam dele às vezes. Gostaria de alertar você para o que pode acontecer. Uma pessoa jogar uma ideia na sua cabeça e você ficar trabalhando aquela ideia achando que é sua. Um dia, age de um jeito que não tem a ver com você, porque não percebeu que aquela ideia não era sua. E de que formas isso pode acontecer? Ele pergunta para o Hermes. Não apenas as pessoas podem nos influenciar, mas propagandas, filmes e etc. Então fique atento para não ser manipulado. Sempre observe se as ideias que tem são realmente suas, se foi você que as construiu. Posso arriscar a dizer, e acho que concorda comigo, que há muitas pessoas adultos, inclusive, que fazem coisas por causa das ideias que não são delas. Vivem sofrendo, tomando decisões erradas, arrependendo-se do que disseram e nem era o que eles pensavam. Enfim, cometendo erro atrás de erro. Com certeza elas não receberam uma mochila recheada de informações como a sua, para ter a melhor vida possível. Já você, que tem as anotações das 7 leis, fará uma viagem linda e inesquecível. O roteiro vai sendo construído ao longo dos anos, mas as dicas mais preciosas do mundo já estão com você. Que ótimo saber! Vai dar trabalho, mas parece que vale a pena. Eu explico ainda que, se você decidir viver boas ideias de pessoas bem intencionadas, por concordar com o que elas pensam, não há problema algum. Foi você, com todas as informações que possui, que achou válido conhecê-las e repeti-las. Quem conhece Leonardo da Vinci provavelmente vai inspirar-se em sua obra. Além de ser uma boa pessoa, era criativo e muito dedicado ao que fazia.
teve grandes ideias. Aproveitar isso é um grande aprendizado. Vou estar atento, Hermes. Outra coisa que recomendo é aprender de verdade, não apenas fazer prova. Quem compreende bem o que estuda utilizará os ensinamentos em vários momentos da vida, sempre que for preciso. Fará igual aos sábios. E agora pergunto, você gostou da aventura? Vai usar sua mochila? As 7 leis vão ajudá-lo a abrir muitas portas na vida e a fazer de você uma pessoa especial, esperta, inteligente, comprometida em fazer a sua parte para melhorar o mundo. Vou me esforçar, Hermes, sou teimoso e curioso. Enfim, era isso que eu queria compartilhar com você. O que escrevi no Caibalion. Existe uma escola chamada Nova Acrópole, que ensina filosofia para pessoas da sua idade e até para mais novos. A filosofia é para aprender a viver e não para fazer prova. Assim, com as orientações dos sábios filósofos, podemos melhorar relacionamentos e o nosso olhar em relação à vida. Nova Acrópole? Filosofia? Puxa, a vida deve ser bem diferente. Preciso lhe revelar um segredo. Sua viagem começou no dia em que você nasceu, mas, a partir de agora, conhecendo as leis da natureza e dialogando sobre elas, sua vida vai mudar um pouco de direção e você verá tudo de forma mais clara e profunda. Só olhe para a frente e vá. Como cantou o poeta, um menino caminha e, caminhando, chega no muro, e ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. Sinto meu coração pulsar mais forte com suas palavras. Para onde eu for, carregarei a mochila, levarei suas palavras, o conhecimento das leis da natureza. Fim. Este é o livro lindo para as crianças. E aqui a gente termina então, os nossos 7 princípios herméticos. Recomendo imensamente vocês comprarem o livro, estudarem, comprar o livro de apoio da professora Lúcia Helena Galvão. Quem tem filhos, quer introduzir esses conceitos, o Caibalion para as crianças, da Lúcia Helena, é muito fofo também. E eu vou voltar aqui em breve, tá? Vou dar alguns dias de descanso, mas eu vou voltar em breve com um episódio dedicado sobre a transmutação mental, que reúne, é uma forma prática para reunir e lidar com todas essas leis ao mesmo tempo ou integradas, conectadas. Então desejo aqui muita reflexão, muito estudo. Espero assim de coração que, para quem não conhecia o Caibalion e a filosofia hermética e esses 7 princípios, que isso seja uma semente na sua vida para trazer mais verdade, mais harmonia, mais sabedoria, mais compreensão e te ajudar a navegar por essa viagem aqui, nessa dimensão, essa jornada que estamos fazendo na Universidade do Planeta Terra e viver uma vida com mais leveza. Então esse é o meu desejo para você que está escutando. Adoro receber feedback. Quem tiver algum acontecimento, aplicação dessas leis, algum insight, me passa uma mensagem pelo Insta, que eu vou adorar receber. E em breve voltarei falando sobre a transmutação mental. Até breve.